Queridos irmãos, eu estou muito feliz de estar revendo o nosso querido pastor Ailton Júnior, pastor Jaime, pastor Jefferson, os ministros que estão aqui, os obreiros, e agradeço a Deus por esta oportunidade. Estamos aqui em Pernambuco, viemos para participar do evento em Santa Cruz do Capibaribe, com a permissão do nosso pastor, e assim estamos aqui, e eu louvo a Deus por esse privilégio. Nessas minhas últimas orações, a palavra mais falada quando eu me ponho na presença do Senhor é obrigado. Porque viajar aqui para o Brasil é um renovo espiritual que nos propõe o Senhor e a igreja, com essa forma calorosa de nos recepcionar. Deus abençoe pastor Júnior, Deus abençoe nosso amado pastor Ailton. Esperava vê-lo hoje, mas certamente na Santa Ceia nos veremos. E hoje à tarde estava almoçando com a minha mãe biológica e hoje estou vendo a minha espiritual ali. Deus abençoe a irmã Judite, com a sua bênção. Estamos aqui em nome de Jesus. Queridos irmãos, antes que o nosso pastor Júnior marcasse esse evento aqui, há um ano atrás, quando estivemos aqui em Pernambuco, depois que terminamos o culto na Matriz, fomos à sua casa comer uma pizza, e aí conversando ele me mostrou as fotos deste lugar. E disse assim, uma foto aérea, e disse: parece ou não parece com o Parque Sul? É igual, parece que você está lá na Argentina, nessa vila, que ele fez algumas cruzadas lá também, e nós estamos dando continuidade ao trabalho que ele começou. E ele dizia, não sei se o senhor lembra, pastor, um dia eu vou fazer uma cruzada aí, Lorival, e queria muito que você pregasse nela. E aí, aleluia, Deus não trabalha com coincidências, aleluia. Deus fez com que a data dessa cruzada, que poderia ser em abril ou em qualquer outra data, fosse justamente na data que nós estivéssemos aqui, e hoje nós estamos aqui para a glória do Senhor, participando deste evento. Fui orar, fui dizer: Senhor, é um desafio, teu servo está envolvido nesse trabalho. A igreja em Mendonça ora muito pelo pastor Júnior, pela irmã Cristiane, que são considerados pais deles lá, espirituais, foi o primeiro que começaram lá a obra. E eu dizia: Senhor, é muito sério o que o teu servo está fazendo. Toda a igreja lá sabe que ele está fazendo 2 cruzadas por semana nos 90 anos aqui da igreja de Caruaru, e nós estamos intercedendo, pastor. A oração é de um povo pequeno, mas chega no céu, e o povo tem orado pelo Senhor. Mandou lembranças os mais antigos, que mandou saudação para o senhor, para nossa irmã Cristiane. Mas quando estava orando por esse evento, sentindo o peso da responsabilidade, o Senhor me deu essa visão aqui. Mas quando eu estava aqui, irmãos, no microfone, eu não sei se isso vai acontecer, ou não sei se foi uma simbologia, mas mais de 30 pessoas se manifestavam aqui nessa cruzada endemoniados. E um deles vinha aqui no púlpito e se ajoelhava aqui. E na hora que eu estava pregando, o Senhor dizia assim ao meu ouvido: diga ao povo que está sentado, que a mesma autoridade que eu vou lhe dar para pregar, eu vou dar a eles para buscar as almas. E essas 30, em média 30, 40 pessoas que se manifestavam endemoniados, dobravam os joelhos. E você, irmão, aleluia, não era necessário a gente descer, não era necessário obreiro. Eu via irmãs, eu via mulheres, eu via homens aí, irmãos, membros, com as mãos sobre eles, ministrando libertação. Portanto, hoje é dia de Satanás dobrar o joelho perante a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje Jesus veio para ser glorificado neste lugar, aleluia. E qualquer força contrária que antes prendia ou escravizava esta população, hoje eles vão estar todos atados de mãos e pés. Aleluia, aleluia. E quando for no momento em que o Espírito Santo, irmãos, passar varrendo esta multidão, ele vai tomar as tuas mãos para trazer uma pessoa aqui na frente. Ele vai usar a sua voz para orar por alguém ser liberto. Ele vai usar a tua autoridade, ele vai te dar autoridade para pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Você crê nisso? Diga amém, aleluia. Portanto, olhe para o teu irmão e diga assim a ele: hoje é dia de Deus te usar. Diga isso. Hoje é dia de Deus te usar.
Hoje é dia de Deus te usar. Ele não vai usar o pregador, ele vai usar o povo. Aleluia, aleluia. Não somente a graça vai estar aqui na ministração, mas está vindo sobre você, em nome de Jesus. Levanta a tua mão e diz: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pode ser hoje que Ele te batize com o Espírito Santo também. Pode ser hoje que você vá para casa falando em línguas. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Pode ser hoje porque Ele vai marcar esse lugar. E quando você passar de carro, de ônibus, de jegue, de bicicleta aqui, você vai chamar o irmão e vai dizer: foi aqui que Jesus me batizou com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A aguinha que caiu só foi para refrescar. Aleluia. Mas a lenha encharcada pega fogo. Glória a Deus, glória a Deus. A única coisa que você vai perder é essa chapinha que você deu aí. Mas tem problema não, segunda-feira da outra, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Aleluia, glória a Deus. Livro de Gênesis. Aquela atenção ao não evangélico, onde é que está? Para você abençoar ele aí nesta leitura. Capítulo 3 e versículo 8. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Agora preste atenção no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É uma passagem muito conhecida para o povo evangélico, porque é a primeira promessa de Deus. Deus foi o primeiro profeta, Deus foi o primeiro a proclamar algo futurístico para a humanidade. Aqui estamos vendo a decadência do homem, pecado do homem. E quando você vai ler Gênesis, você entende que Deus amava muito aquilo que Ele havia criado. O homem e a mulher era a coroa daquilo que Deus havia feito. E é o interessante, amados irmãos, é que na criação Deus não participou só, inclusive dos animais. Você vai poder entender que o Senhor, quando estava criando todas as coisas, no quinto dia da criação, diz a palavra que disse também Deus: povoemos as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies. Viu Deus que era bom. Presta atenção aqui. Quando Deus disse assim: povoemos as águas, Ele estava chamando o mar para criar os peixes. Deus não criou espécie por espécie de forma individual como criou Adão. A mão de Deus não tocou os animais das águas. Deus deu uma ordem ao mar e disse: mar, que de ti saiam toda sorte de espécie. Eu posso imaginar, irmãos, Deus na beira da praia esperando o mar apresentar as criaturas marinhas. E aí de repente salta uma baleia
um peixe grande, uma jubarte. Daqui a pouco saltam os golfinhos, vêm os tubarões, as espécies vão sendo diferenciadas, uma raia aparece. Era como se o mar estivesse expondo a Deus toda a sua criatividade, e diz a palavra que Deus gostou daquilo. Agora, interessante é que, como foi o mar que criou, toda a sua criatura dependeria de seu Criador, ou seja, da criatividade do mar. O peixe que foi criado pelo mar jamais poderia viver na terra, e Deus aprovou isso. Os peixes, toda a criatura do mar viveria somente no mar. Aí Deus disse à terra: terra, agora de ti saiam todos os animais terrestres. E diz a palavra de Deus, versículo 44 do capítulo 1 de Gênesis, disse Deus também: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. E a terra, saindo da terra, irmãos, os animais começaram a se apresentar a Deus. Vejo o rosto de Deus feliz. Os animais eram bem diferenciados, um com as orelhas grandes, enorme, com uma tromba, outro com o pescoço muito comprido, outro com uma juba, um pelo ao redor da sua cabeça. Isso era criatividade, e Deus achava lindo tudo aquilo. Agora a terra diz: Senhor, estes animais que eu estou gerando, que estão saindo de dentro de mim, não podem viver dentro do mar. O que o mar criou, ele toma para si e diz: Senhor, essas criaturas só poderão viver se estiverem aqui comigo. E a terra disse: Senhor, já os meus só podem viver, só podem ser criatura, realmente criatura vivente, se permanecer na terra. E assim é. O que vive na terra não pode viver no mar. O que foi gerado pelo mar, a sua espécie, não pode viver na terra. Aí Deus diz assim: porém o homem, quem vai criar sou eu. E seguindo este mesmo princípio, aí Deus não mandou a terra fazer, e Deus não mandou o mar. Deus mesmo, aleluia, abaixa-se e do pó da terra começa a fazer o homem. Com esse princípio, ele estava seguindo o princípio do mar e o princípio da terra. Como os seres marítimos não podem viver fora da terra, e os terrestres não podem viver fora da terra, eu vou criar o homem, e o homem não vai poder viver fora de mim. É por isso que o pecador, ele não consegue atingir a felicidade, o ápice, porque ele não está vivendo em Deus. Já o povo que entregou a sua vida para o Senhor, pode ter problema como for, mas ele se sente feliz, porque ele está vivendo naquele que o gerou, no princípio de todas as coisas. Você, crente, é realizado, porque foi Deus que te criou, e tu voltasse para Deus, e Ele habita dentro de ti. Se você entende isso, dê glória ao nome do Senhor. Agora veja aqui, irmãos, essa criatura, ela pecou diante do Senhor. O Senhor já havia advertido que não deveria comer daquele alimento, e Satanás sabia: se eu faço eles comerem, essa vivência, esse laço, essa união, esta comunhão vai ser rompido. E o Senhor disse: isso para mim significará morte. Adão comeu daquele fruto, Eva comeu daquele fruto. A Bíblia diz que depois deles comerem, uma áurea de glória que lhes cobria, parece que se desfez, e eles perceberam que estavam nus. Aí a Bíblia diz: então eles fizeram de folhas de figueira. Aqui está o versículo no capítulo 3 e no versículo 7, diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, de Adão e Eva, e eles, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, eles estavam cobertos agora de folha de figueira. Mas a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha para marcar aquele encontro com eles, para conversar. Nós não sabemos por quantos anos isto durou, mas no momento que Deus estava passeando no jardim, a Bíblia diz que Adão, ele se esconde com Eva.
e o Senhor busca por eles e pergunta: onde estão vocês? Ou seja, aquele lugarzinho que todos os dias os três estavam conversando, já não está. Deus está sozinho. Está faltando Adão, está faltando Eva, e Deus já sabia o que havia acontecido, mas Deus pergunta: onde estão? E Adão, entre as folhagens, ele diz assim: eu tive vergonha porque estava nu. No versículo 7 que eu acabei de ler, diz que ele estava vestido, ele estava coberto, ele não estava completamente nu. Se aparecer aqui um homem vestido de folhas, você não vai dizer que ele está nu. A nudez dele não está exposta, ele está coberto, ainda que inadequadamente, mas ele está coberto. Mas diante de Deus ele se sentiu nu. Por quê? Porque aquelas folhas é um símbolo do nosso esforço humano para se aproximar de Deus. E Deus estava mostrando a Adão que por mais que você faça através das obras, dos seus esforços, você pode até ler a Bíblia, você pode até mesmo cantar hinos evangélicos, você pode dizer: eu frequento, até dou o dízimo e contribuo com a obra evangelizadora, mas tudo isso não passa de obras humanas, e você não pode se apresentar diante de Deus com obras humanas. Você sempre vai se sentir nu. Então o que foi que Deus fez? Deus fez a primeira morte acontecer na Bíblia. Um animal que tudo leva a crer que foi um cordeiro. Deus o mata, tira a pele daquele animal e cobre o homem. Agora sim o homem está se sentindo coberto. Aquilo tudo era uma simbologia, era Deus mostrando: eu vou ter que sacrificar alguém, e é o meu próprio filho, para que você possa entrar na minha presença e se sentir vestido. Hoje, aleluia, já não é pelas obras humanas, mas sim pelo sangue do Cordeiro de Deus, que temos ousadia de entrar na presença do Senhor. Não é porque merecemos, aleluia, mas é porque quando você se apresenta ao Senhor, como eu vi aqui obreiros dobrando o joelho no chão, aleluia, na areia. Por quê? Porque tem prazer em entrar na presença do Senhor. Quando você entra, Deus não te vê, Ele vê o sangue de Jesus te cobrindo, e aí Ele diz: pode entrar, filho, entra na minha presença, porque a única condição de nos levar a Deus é o sacrifício de Jesus Cristo. Diga amém por isso. Portanto, eu estou coberto pelas vestes que o Senhor me deu, as vestes espirituais. Só que isso não seria suficiente para consertar o que Satanás havia feito. Satanás havia feito um estrago muito grande. Eles não morreram de imediato. Adão e Eva não morreu como Deus havia dito, mas ali fica configurado que existe uma morte, além dessa que já conhecemos, que é quando o nosso fôlego de vida sai dos pulmões. Existe uma morte chamada a morte espiritual, que é aquela que te separa de Deus, é aquela que te faz ficar sem sentir a presença de Deus. Foi essa morte que atingiu a Adão e a Eva. Eles agora não teriam mais aquele encontro diário, eles agora já não teriam mais aquela companhia de Deus. E Deus começou a proclamar as consequências daquele erro que haviam cometido. Primeiro, a terra foi amaldiçoada. A terra ia agora gerar espinhos. Irmãos, foi algo tão terrível que passou a acontecer depois daquele dia, porque a palavra de Deus vai dizer que a mulher também teve uma maldição sobre o seu corpo. Ela iria passar a gerar filhos com dores. Adão em si, ele ia passar a ter que trabalhar para que a terra gerasse. Antes a terra gerava por si só, mas agora ele teria que arar a terra. E agora a maldição vem sobre a serpente. A serpente aqui era um símbolo do diabo, era um símbolo de Satanás. E aí a maldição que foi proclamada sobre Satanás foi justamente algo que viria no futuro. Adão provou o amargor da maldição naquele momento. Eva também iria provar no próximo filho que nascera. Mas Satanás, ele não provou a amargura da maldição no exato momento que fez
a humanidade pecar, os nossos pais humanos pecarem, o Senhor proclama uma maldição para o futuro. Não diz quanto tempo demoraria, não diz quantos anos demoraria, mas a maldição era essa: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Deixa eu explicar isso aqui. Deus já está de cara mostrando que não vai precisar da semente do homem e da mulher. Deus aqui, se Satanás fosse mais inteligente, ele entenderia que Deus está falando da semente única da mulher, ou seja, o óvulo. Deus não está chamando Adão e dizendo: porém inimizade entre tua semente, Adão, e a semente de Eva. Deus está apontando somente para a semente dela, mostrando que o seu filho viria de uma virgem, sem precisar da semente do homem, que é o espermatozoide. Deus estava falando a semente dela, o óvulo. Ele nascerá somente de um óvulo. Eu não vou precisar de um homem coabitar com a mulher para ele nascer. Vai ser algo glorioso, único na terra. Ele virá da semente da mulher. Agora eu porei uma inimizade entre tua semente e a semente dele. A igreja e o mundo, ela vive numa eterna inimizade. Não uma inimizade de peleja, de brigas, mas uma inimizade espiritual, porque nós vivemos apartado das coisas mundanas, aleluia, e o mundo também vive apartado das coisas da igreja. Agora, o final da maldição é: esta semente da mulher vai te ferir a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Reparem que cabeça é um ponto mortal, calcanhar não é. Você pode ser ferido no calcanhar e não morrer, mas se você recebe uma ferida na cabeça, irmãos, se alguém quer te matar, ele não vai atirar no teu pé, ele vai atirar na cabeça. E o Senhor está dizendo: olha, vai haver uma briga entre você, Satanás, e a minha semente, o meu filho. Ele vai sair ferido, aleluia. Ele vai sair ferido desta briga, ele vai. Aleluia. Mas a ferida que ele vai fazer em ti, e Deus segue, fecha o jardim do Éden, o homem é expulso. E como esta promessa, irmãos, não teve uma data. Deus não disse vai ser o próximo. Deus não disse vai ser há 10 anos, daqui a 5, 10. Não, Deus não disse nada. Deus apenas deixou a promessa no ar. Que Satanás viva preocupado até ele chegar. Até Jesus vir, Satanás não dormia. Se é que ele dorme. Até Jesus chegar, o diabo não teve paz. Porque toda vez que ia nascer um judeu, o diabo se preocupava: será que é esse? Será que é esse que vai esmagar a minha cabeça? Será que é esse? E olha, queridos, o filho que nasceu de Eva, depois de serem expulsos do jardim do Éden, é interessante. Diz a palavra de Deus que aquele menino nasceu e Caim era o seu nome. Caim significa esperado. Pelo significado do nome a gente entende algo aqui. Adão e Eva viviam esperando esse menino chegar. Aleluia. Porque Eva dizia: será que não é esse? E ela, quando deu a luz a Caim, certamente olhou para o marido e disse: esse vai esmagar a cabeça da serpente e vai nos devolver a comunhão perdida. É este que vai esmagar Satanás e vai nos devolver a comunhão. O Senhor vai abrir novamente o jardim e vamos procriar nossa geração lá dentro. Mas aí diz a palavra, e essa preocupação, eu creio que foi também a preocupação de Satanás. Tanto é que o nome é esperado. Aquele que eles estavam esperando. Caim vai crescendo, Abel também, e muitos outros filhos. Mas os olhos da família estavam voltados para quem? Para Caim.
Os filhos talvez chegassem assim porque Adão e Eva continuaram servindo a Deus. Tanto é que haviam sacrifícios. Eles ensinaram os meninos a servir ao Senhor. Não estavam completamente desviados, estavam punidos, mas eles ainda escutavam a voz de Deus. Eles ainda tinham uma certa comunhão limitada com Deus. E eu imagino naquela conversa de mesa, um monte de criança, os adolescentes e Caim, o mais velho ali. E todos perguntavam: mãe, por que a gente vive nesse deserto? O jardim aqui tão perto, e eu vejo uma espada lá impedindo a nossa entrada, por quê? E aí a Eva contar toda a história do pecado, contar toda a sua história de desobediência, mas quando apontava para Caim dizia: mas nosso filho Caim, o esperado da família, certamente é ele que num determinado ponto da sua vida vai esmagar a cabeça de Satanás. Só que Satanás não para, irmãos. Ele não espera, ele não cruza os braços. Ele sabe que uma sentença está determinada, todavia ele vai trabalhar e ele vai colocar no coração de Caim um desejo de inveja, um sentimento que atrapalharia qualquer chamada de Deus. Diz a palavra que ele tinha um segundo irmão, e esse segundo irmão amava ao Senhor e foi oferecer um sacrifício ao Senhor. Seu nome era Abel. E diz a palavra que Caim, cheio de inveja, porque Deus recebeu o sacrifício, e se ele era o escolhido, o pensamento dele era: eu sou o escolhido, eu sou o esperado, sou eu que vou matar a serpente, sou eu que esmago a cabeça dela. Como Deus está honrando mais o meu irmão Abel? E diz a palavra que ele se viu na autoridade de matar o seu irmão. Quando ele mata o seu irmão, irmãos, imagina Satanás dizendo: não é esse, com certeza não é esse, um invejoso, um assassino. Jamais Deus vai depositar nele a confiança de esmagar a minha cabeça. Então está descartado. E realmente não era ele. A família cai numa decepção tremenda. Um outro desastre acontece, e diz a palavra que ele gera um outro filho chamado Sete. E Sete, diz a palavra, começou a novamente buscar ao Senhor. Mas a palavra vai mostrar em Gênesis 5 que a genealogia de Sete se mistura com a genealogia de Caim, e eles se casam, e aquilo foi algo desastroso, porque Deus não queria. Ele queria que aquela geração vivesse apartada do pecado. A inimizade deveria existir entre a semente de Deus e a semente da serpente, mas eles agora se unem através dos casamentos. E Satanás diz: consegui mais uma vez. Não é a geração de Sete que vai esmagar. E Deus toma uma decisão, irmãos, de destruir toda a humanidade. E Satanás disse: ele está desistindo, vai matar a todos, mas Deus reserva uma família para seguir com a promessa de pé. Aleluia. Noé, um homem justo e íntegro. Antes que Satanás comemorasse, ele olhou para dentro da arca e viu que Deus falava com Noé, e viu que durante 100 anos Noé construiu aquela arca e era obediente em todas as coisas. Foi desafiado por Deus, porque enquanto construía nunca caiu uma gota de água do céu, e Deus dizendo que ia destruir a terra com chuva, com água. Obediente, escutava a voz do Senhor, fez conforme a orientação do Senhor, construiu aquele enorme barco, obedecendo em tudo. E Satanás dizia: ele é muito obediente, será que é este? Será que é ele? Não sei. Mas quando passam, irmãos, 1 ano e 10 dias, Noé passou dentro da arca. Quando as águas baixaram, Noé plantou uma vinha, e diz a palavra que ele tomou o vinho, e o produto da videira o embebedou. Ele ficou nu diante dos filhos. Os filhos que viram a sua nudez, ele largou uma palavra de maldição. Satanás disse: não é este. Certamente Deus não vai usar um bêbado para pisar a minha cabeça, tem que ser alguém mais santo. Este homem se mistura com a minha semente, não vai ser ele. Pai que amaldiçoa seus filhos, Deus não se faz útil de sua vida. E assim, irmãos, era todas as vezes que o Senhor levantava um homem
Satanás, já ficando mais experiente na área de derrubá-los, na área de fazê-los pecar, Satanás dizia: para este eu tenho isso, para este eu tenho isso. Abraão foi um homem extraordinário, mas era um homem que lhe faltava a verdade às vezes, e o diabo dizia: Deus, tu vais usar um mentiroso para esmagar a minha cabeça, e Deus se via impedido de fazer alguma coisa através de Abraão. Deus levanta um homem extraordinário, político, estadista, inteligentíssimo, Moisés. Poucas vezes você vai encontrar Moisés cometendo erros na Bíblia, mas a palavra diz que Moisés cometeu um erro que foi tão grave para Deus, que aquilo inclusive o impediu de entrar na terra prometida. Uma certa vez o povo estava com sede, e Deus disse assim: com a tua vara, Moisés, toca nesta rocha. E ele tocou na rocha, a rocha saiu água e deu de beber ao povo. Mas na segunda vez o Senhor disse: não toque mais na rocha, apenas fale e ela vai jorrar água. E Moisés, irmãos, impaciente, já sem tolerância, o povo lhe estressando ao extremo, ele pega a sua vara e rompe a rocha, bate na rocha, golpeia a rocha, e da rocha sai água. Mas depois o Senhor diz: venha cá, Moisés, por que foste incrédulo? Por que desobedeceste a minha ordem? Mas, Senhor, esse povo, por que fizeste isto? Tu não sabes o que significa esta rocha para mim? E Deus nunca disse a Moisés por que, aleluia, aquela rocha era tão importante. Mas depois, a gente quando vê, aleluia, Paulo falando à igreja de Corinto, ele diz assim: a rocha era Cristo, porque Cristo estava no meio do povo de Deus, acompanhando todos os dias. Eram três coisas que acompanhavam o povo: a coluna de nuvem, a coluna de fogo e a rocha. A rocha seguia, a rocha seguia, aleluia. Era algo do tipo assim: rapaz, eu percebo que essa rocha, ela caminha durante a noite, quando ninguém vê, ela anda, aleluia, e ela desde o princípio está conosco. Por quê? Porque a rocha era Cristo, e quando Deus mandou ferir a rocha, era símbolo da crucificação do Senhor, aleluia. Mas quando Deus manda falar, é que Ele quer dizer: Moisés, Jesus só precisa ser crucificado uma vez, e é o suficiente para a salvação da humanidade. Depois o que é que faz? Somente fala com Ele, e Ele manda, aleluia. É só conversar que Ele manda, é só pedir que Ele dá, é só clamar que Ele responde. Não precisa crucificá-lo uma segunda vez. E Moisés não entendeu isso. Resultado, custou a sua entrada na terra prometida. Satanás olhou aquela discussão de Deus e o seu amigo Moisés, aleluia, e ficou zombando lá e dizendo: não vai ser esse desobediente, esse homem que não obedece a Deus no seu, aleluia, aleluia, ele não vai pisar na minha cabeça. Passa, Moisés, os juízes vêm. Vocês podem ver que os juízes são homens que Deus levanta depois na entrada da terra prometida, mas são homens que também falharam na sua servidão a Deus. Eram homens que começavam bem, mas terminavam mal. Um homem que se poderia ser o libertador de Israel, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, foi um homem que o próprio Deus veio falar com a mãe dele antes dele nascer. O Senhor chamou a mãe e disse: olha, o povo não está clamando por um libertador, mas do teu ventre eu vou levantar um homem, seu nome será Pequeno Sol, será Sansão. Tu não vai passar navalha no seu cabelo, eu vou manifestar a minha glória na sua vida. E a partir de hoje, mulher, tu não tomas vinho, não tocas em vinho, porque ele será meu nazireu. Irmão, era tanta consagração sobre a vida de Sansão, que o diabo viu e disse: a forma que esse menino vem crescendo, Deus se revela à mãe dele antes dele ser gerado. É ele, certamente é ele. Mas o caráter de Sansão, irmãos, era defeituoso.
O diabo colocou mulheres no seu caminho e ele se inclinou para o lado da prostituição. A Bíblia diz que ele então se deitava com prostitutas, com filisteias. Ele fez muitas coisas que não agradou ao Senhor, e cada vez que ele ia rompendo o voto do nazireado, Satanás ia riscando o seu nome da lista e dizendo: esse não pode ser o homem que Deus vai usar para esmagar a minha cabeça, não é este. Queridos, e quantos mais Deus teria que levantar para Satanás derrubar? Mas tudo tem um tempo determinado. Deus levantou um rei, amou esse rei desde quando ele era adolescente. Deu uma ordem ao maior profeta da época. Ele dizia assim: Samuel, acompanhe esse menino, unja ele. E ele foi ungido. À medida que o óleo foi caindo na cabeça de Davi, o Espírito Santo tinha tomado áreas da sua vida. Ele tocava a sua harpa. Os demônios que estavam em Saul não aguentavam somente o dedilhar das harpas. Aleluia. Ele foi então gerando salmos, e a maioria dos 150 salmos, mais da metade são de autoria de Davi, porque uma comunhão nunca vista entre um rei e Deus. Aleluia. Deus falava, ele escrevia. Deus falava e ele anotava. Quando saía para as batalhas, ele dizia ao exército: parem. Por quê? O Senhor está com medo? Não é suficiente, não. É que eu tenho que ouvir a voz do meu Deus. Ele é o Senhor desta batalha. Ele é o Senhor dos exércitos. E Deus dava as estratégias, e ele dizia: vamos por aqui. Às vezes Deus dizia: recue, e ele dizia: recuem. Tudo ele seguia conforme, aleluia, as orientações do Senhor, e levou a nação a ser a maior potência do mundo em sua época. Mas numa tarde, aleluia, ele não saiu para as batalhas, e viu então uma mulher se banhando, e ele a desejou, sem querer saber as consequências. Ele teve uma relação com ela proibida. Diz a palavra que ela engravidou dele. Ela era casada, e Davi já estava sendo riscado do caderno de Satanás. Queridos, se não bastasse, ele matou o marido desta mulher, e diz a palavra que ele se torna um adúltero e um assassino. E Satanás está olhando para cima e dizendo: adúltero e assassino não pisa a minha cabeça jamais. Queridos, os reis que vieram depois, nenhum deles serviria para ser o homem ideal. Profetas se levantavam, mas profetas também pecavam. O próprio Isaías diz: eu sou miserável, eu sou pecador, ai de mim que vou perecer, que sou pecador. Lábios impuros, homens de Deus, cheios de Deus, todavia não tinham, aleluia, resquício necessário. Chega um tempo que Deus para de enviar pessoas. Por 400 anos, essas páginas brancas que na sua Bíblia dividem o Velho e o Antigo Testamento, existem aí 4 páginas em branco. Em algumas Bíblias só existem 2. Sabe o que significa essas páginas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento? Silêncio de Deus. Era o diabo dizendo: ele desistiu, porque toda vez que ele manda alguém, eu derrubo. Não existe ninguém que venha contra mim. Todas as vezes que vem, eu misturo a minha semente com a semente dele, e não serve. Aleluia. Queridos, quando o diabo já estava cantando vitória em uma vilazinha de mais ou menos 30 famílias, eu estava vendo o irmão dizendo aqui que aqui já existem 20 mil famílias.
Não é assim, pastor? Imagine uma vila com 30 famílias, pequenina, pobre, a tal ponto de alguém dizendo de lá nada pode vir algo de bom. Oh glória! Mas estava lá uma camponesa lavando lá a louça, ou os pratos, ou a roupa, não sei, ou debulhando o trigo, quando de repente, aleluia, um ser aparece em sua casa. Ele chama de agraciada, aleluia, ela se espanta, e naquela saudação ele dá uma promessa, e diz: tu vai gerar o rei de Israel, já está sendo gerado dentro de ti, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aquilo era tão sério e tão difícil de acreditar, porque ela diz: eu não tenho marido, eu sou noiva, eu estou com um casamento marcado, como é que eu vou me apresentar e dizer que estou grávida? Ah, queridos irmãos, isso é tão sério que mesmo Jesus, quando discutia com os fariseus, ele dizia assim: vocês dizem que são filhos de Abraão, eu dessas pedras posso, Deus pode levantar filhos de Abraão dessas pedras. Aí eles diziam assim: mas nós não somos filhos de fornicação. Isso era acusando Jesus. Até na fase adulta de Jesus, ele era acusado de ter nascido de um ato de fornicação da sua mãe. Ou seja, a população inteira cresceu acreditando que Maria nunca foi engravidada pelo Espírito Santo, que Maria tinha traído o seu marido, o seu noivo José, e deixaram para lá, aleluia. Mas quando até o próprio José, marido noivo de Maria, estava acreditando nessa versão de que ela engravidou de outro rapaz, ele, quando foi preparar as malas para sair à noite, um anjo apareceu a ele em sonho e disse: não faça tal coisa, acredita, porque o que está sendo gerado dela é realmente do Espírito Santo, e tu lhe porás o nome Jesus. Jesus, diga esse nome é lindo, né, irmão? Jesus, diga bem forte, 1, 2, 3, Jesus. Mais uma vez, Jesus. Aleluia, Jesus. Amanheceu um dia, ele foi na casa da noiva e disse: Maria, eu acredito em tudo que tu me disseste. O mesmo anjo que falou contigo apareceu para mim e me disse até o nome da criança. Qual o nome, José? Jesus será o seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas aí um processo de promessas teriam que se cumprir. Primeiro ele tinha que nascer em Belém. E Deus foi mexendo as coisas para que acontecessem tudo, para se cumprir profecias. Aleluia. Eles viajaram para Belém. O menino nasce lá. Glória a Deus. Ele teria que fazer outra viagem para o Egito. Mas como ir para o Egito se José era carpinteiro, tinha carpintaria em Nazaré, dependia do trabalho? Aí antes deles viajarem, chegam os magos do Oriente, trazendo ouro, incenso e mirra. A passagem já estava paga, as férias já estavam pagas. Vá, José, aleluia, desfrutar. Pega o menino e a mãe e vai para o Egito, aleluia, para se cumprir outra profecia. E quando volta, aleluia, ele vai começar, irmãos, a ser preparado para um propósito específico. Só que Deus esconde ele por 30 anos. 30 anos. Até que um dia, quando ele vai à fila do batismo de João, seu primo, diferente de idade, só 3 meses, ele está lá. Era tão comum o meu Jesus, não se destacava, aleluia, por nada, não era mais alto, não era mais baixo, não andava com glamour, ninguém carregava ele no braço lá na fila. Mas João, cheio do Espírito Santo, batizando aqui, algo diz: levanta a cabeça. E ele, quando levanta: não vejo nada, Senhor. Olha direito, filho, aleluia. Não estou vendo nada, Senhor. Próximo, olha direito, está na fila. Aí quando ele olha: discípulo, segue aqui batizando. Aleluia. Aí o Espírito Santo, é ele no meio da multidão.
Aí João sai de dentro das águas, vai ao seu encontro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles, tu vens a mim, eu acabei de escutar que tu és o Messias, e tu vens a mim, eu que necessito ser batizado por ti. Porque o batismo de João, irmãos, era batismo para perdão de pecados. Quem vinha arrependido. Eu adulterei, eu traí, eu roubei, eu menti, João. E ali era batizado por João. E qual era o sentido? Levantar-se sem pecado, deixar os pecados nas águas e levantar-se sem pecado algum. Mas quando Jesus entra na água, ele entra sem pecado. Ele não vai deixar pecado nas águas do Rio Jordão. Aleluia. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia diz no livro de Levítico que existiam 2 cordeiros que eram sorteados na hora do sacrifício. Um era tido como o cordeiro do sacrifício e outro era chamado de cordeiro expiatório. O que era o cordeiro expiatório? Era aquele que Arão vinha no seu ouvido, falava todo o pecado arraial que já tinham vindo confessar a Moisés. Creio que aquilo era anotado, só podia ser aqui com a tabuleta. Arão dizendo os pecados, atendimento de todo mundo que veio durante aquele período, e falando no ouvido do cordeiro expiatório. E alguém, depois dele confessar tudo e sobrecarregar o cordeiro, alguém pegava uma cordinha e ia com ele soltar no deserto. Isso era uma simbologia que agora os pecados do povo já não estavam mais dentro do arraial. Dentro do arraial, estava fora no deserto. Assim aconteceu com Jesus. Assim aconteceu com Jesus. Quando ele entra nas águas do Rio Jordão, ele não entra para deixar pecado, ele entra para trazer os pecados que estavam lá dentro, todos sobre si. Aí depois que ele absolve todos os pecados, o Espírito Santo vai levá-lo para o deserto como um bode expiatório, aleluia, para expurgar os pecados da nação de Israel. Ali ele já estava sendo cordeiro expiatório, e depois ele ia ser cordeiro, aleluia, para perdoar os pecados não só de Israel, mas de todo o mundo, inclusive dos de Caruaru. Quem já foi perdoado por Jesus aqui nesta noite? Que coisa linda! Quando ele então começa a sua fase adulta, aleluia, o diabo entra em pânico, alerta total, convocação geral dos demônios. Inspirem as pessoas a fazê-lo pecar, ponham ele em situação difícil, constrangedora. Ele tem que pelo menos se irar, ele tem que pelo menos extravasar nos seus sentimentos. Ponham ele em alguma situação. E era tudo em vão, irmãos, porque era colocando situações e Jesus desfazendo e saindo como vencedor, e envergonhando aqueles que armavam a arapuca, armavam a armadilha. Eles saíam envergonhados, e o povo dizendo: nunca se levantou um profeta como este entre nós. Mas o tempo de Jesus era curto. Foi só de 3 anos, 3 Páscoas, 3 tabernáculos, 3 festas de Pentecostes. Foi muito pouco o tempo do mestre, mas era suficiente para ele provar à igreja que era possível viver como homem e nunca cometer pecado em nenhuma área da vida. Aleluia. Nem em pensamento, nem em obra, nem em palavras. Chega um momento na sua vida que ele diz aos seus discípulos: é chegada a minha hora. Aleluia. Pedro disse: Senhor, para de falar sobre esse assunto, porque aqui tem gente suficiente para morrer no teu lugar. Eu, por exemplo, sou um. Jesus diz: todos vocês vão me negar, e você vai ser aquele que vai negar mais vezes, 3. Aleluia. Ele entra
entra na Santa Ceia, na sua última Santa Ceia. Ele está tão angustiado, ele chama os seus discípulos mais próximos para pedir oração. Ele nunca pediu oração por si, mas aquela noite ele precisou. Chamou 3 e disse: venham orar comigo. Eu estou angustiado. Minha alma está angustiada até a morte. E ele naquele momento começa a suar gotas de sangue. Queridos irmãos, esse segredo do sangue, talvez o inferno nunca havia discernido isso, porque não há discernimento das coisas espirituais no inferno. O discernimento vem do Espírito Santo, é por isso que entendemos as coisas do Senhor. Mas ali, quando ele começa a suar gotas de sangue, ele está pagando a Deus o preço da humanidade. Porque o preço para eu e você estar aqui, eu de pé e você sentado, isso foi muito caro, querido. Foi muito caro, aleluia, para você estar aqui hoje, nesta noite, escutando esta palavra. Ele pagou um preço tão alto, tão alto. Ele começou a suar gotas de sangue, e ali ele já estava pagando, aleluia. Ele poderia encerrar ali, porque uma gota do sangue de Jesus era suficiente para salvar toda a humanidade. Quem concorda comigo, diga amém por isso. Existe um hino que fala sobre isso. Uma gota só era suficiente, devido à sua santidade e pureza, aleluia. Mas ele não desistiu, ele limpou o sangue do rosto, mandou os 3 se levantar, aleluia, e disse: levantem-se, agora não há mais tempo para dormir, aleluia. Chegou ali cerca de 600 soldados, porque João disse que veio uma corte para prender a Jesus. E quando estavam diante dele, Judas já o tinha beijado. Ele diz assim: quem vocês estão buscando? E ele diz: a Jesus o Nazareno. Ele diz assim: sou eu. Quando ele diz sou eu, aleluia, 600 cai desmaiado, deu uma tontura, uma fraqueza nas pernas, caíram de um lado, aleluia, as armas do outro. O mestre poderia ter chamado os discípulos: vamos por aqui, mas ele não fez isso. A hora dele havia chegado. Aquilo era só ele dando um recado a Satanás: tu não tem poder nenhum sobre mim, eu é que entrego a minha vida e tomo de volta quando eu quiser tomar. Dá uma glória aí com sombrinha e tudo, vai. Eu estou sentindo Jesus entre nós. O meu coração está sendo preparado para algo muito grande que ele vai fazer aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para o teu irmão e diz assim: estás sentindo que Deus está trabalhando? Diz: estás sentindo? Só quem está pelo Espírito, irmãos, está sentindo que Ele está trabalhando nos corações. Ele está gerando na alta, irmãos, aqui. Aleluia, glória ao nome dele para sempre. Louvado seja o seu nome. Quando chega a hora, ele se entrega e diz a palavra de Deus que ele vai ser crucificado. Um dia desse, depois de mais de 20 anos servindo a Jesus, eu parei lendo a Bíblia e disse: Senhor, eu noto aqui que quem tinha o governo da vida era Tu, Senhor. Porque foi o Senhor que disse: Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não disse aquilo porque a morte estava chegando. A morte nunca poderia matar Jesus. Nunca. Se ele não tivesse dito aquilo, ele estava lá até hoje crucificado. Mas era ele que tinha o controle da mão. Na mão. Tudo ele controlava, a hora, o tempo, tudo estava no domínio dele, aleluia. Era ele quem governava. Satanás não podia fazer absolutamente nada, nada. Ele estava no controle de tudo. E eu disse: Senhor, se Tu tinha o controle, por que com 30 minutos tu não entregasse o Teu Espírito? Esperou 6 horas. 6 horas naquela posição, com cãibras, com as costas todas rasgadas, com as ferpas da madeira lhe incomodando, aleluia. Mas isso era que ele queria pagar o preço completo, irmãos. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória.
Glória ao nome de Jesus. Imagina o meu mestre olhando para cima, fazendo um esforço, olhando para o chão e vendo a poça ao redor do pé da cruz. Olhava para as pontas do pé, dos dedos do pé, ainda pingava pelos cravos que estavam aí varando os seus ossos. Olhava para a mão direita e o sangue ainda corria pelo cotovelo. Olhava para a mão direita, para a esquerda e via que ainda havia sangue. E ele dizia: ainda não é chegada a hora. Tenho que tirar todo o sangue, tenho que dar todo o sangue. Aleluia. Respirava um pouco mais e tentava fazer o máximo de esforço para permanecer ali. Por quê? Porque ele queria que todo o sangue dele saísse por completo. Olha, irmãos, no mundo espiritual, aleluia, o diabo já estava sendo derrotado ali, porque era o sangue pingando e ele despojando Satanás. Era cada gota daquela pingando e ele arrancando do diabo uma parte do planeta. Aleluia. Mais um lugar era arrancado, mais um povo era tirado. O sangue pingava e mais milhares e milhares de pessoas eram resgatadas à medida que aquele sangue pingava. Oh, glória a Deus! Como não havia discernimento no mundo espiritual, Satanás tem uma hora que se arrepende de ter feito ele sofrer. Até para imaginar os demônios dizendo: mestre, não estás feliz? Teu inimigo está aí, como ele vai esmagar a tua cabeça desse jeito? Veja como a situação dele é deplorável, miserável. Já apanhou uma coroa de espinho na cabeça dele, é ferida por todo lado, ele não tem um só centímetro do corpo que não esteja sangrando. E Satanás, o mais experiente de todos, a velha serpente, observando e dizendo: não parece que ele está perdendo a batalha. Não parece que ele está sendo derrotado. Tem algum segredo nesta morte. Tem algum segredo nesta cruz. Baixou a cabeça, viu todo aquele sangue. Chama os demônios: desde quando ele está sangrando? Vamos rastejar o sangue dele. Aí vai. Aleluia. Vai rastejando. Cada pisada que o mestre dava, o diabo foi olhando, foi buscando, entrou no pretório de Pilatos. Só ele e os demônios viu aquele sangue todo ali. O que foi isso aqui? Os chicotes. Foi muita chicotada. Saiu muito. E tudo esse sangue é dele? Tudo dele. E os outros não, é tudo sangue dele. E de onde mais vem? Vamos seguir as pegadas. Aí foram seguindo, foram lá, bater lá no Getsemane e viu a poça de sangue lá. Ele começou a sangrar daqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, foi aí que o segredo do sangue foi revelado. Em 1 de Pedro 18:19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como o prata, o ouro, que fostes resgatados. Diga amém por isso. Da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Aí Pedro diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, você foi comprado por sangue. O sangue de Cristo foi o preço que ele pagou para te ter como amigo, servo, filha. Se ele merece, como disse o pastor Jaime, se ele merece uma glória, levanta a tua mão e dá umas 3 bem forte para ele. Glória a teu nome, Jesus. Glória a teu nome, Jesus. Glória a teu nome, Senhor.
escreve em 1 Coríntios 6:20, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí Satanás, quando viu, isso é sangue de preço alto. É por isso que ele não se entrega. É por isso que ele está aí já faz 5 horas e alguns minutos. Vamos tentar fazer ele descer da cruz. Não dá mais tempo. Vamos tentar. Se não é o nosso fim. Se não, não tem mais o que fazer. Aí entraram na mente do chefe da sinagoga. E eles vieram, não sei onde estavam, mas vieram e disseram: ei, se tu descer da cruz, a gente acredita que tu és o Messias. Desce da cruz. Não deu certo, porque ele não fazia nada. Ele não fazia nada. Ele só olhava para as gotas caindo. E cada vez caía menos. Cada vez pingava menos. O diabo desesperado usou o ladrão da cruz e disse: tu salvasse a tantos, salva-te, desce daí, salva nós. E ele só fazia olhar para ver se o sangue já estava cessando de cair. Aleluia, aleluia. Quando ele percebeu que no cotovelo direito já não pingava mais, ele busca certificar-se no direito, já não pingava mais. Aqui já não há mais sangue, aqui já não há mais sangue. Olhou e já não havia mais. E quando viu, a poça estava maior. Estava maior. Aleluia, aleluia. Foi a única parte do corpo de Jesus que não recebeu glorificação. Foi o sangue, porque ele subiu com o corpo, mas ele deixou o sangue. 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 Oh, aleluia. Glória ao nome dele para sempre. Quando ele diz: está consumado. Oh, aleluia. Ele venceu a morte. Ele venceu o mundo. E ele venceu o diabo. Oh, aleluia. E você não deu nenhuma glória, vou ter que repetir. Ele venceu a carne. Ele venceu a morte. Ele venceu Satanás. É por isso que na visão que eu via eles de joelho aqui no chão. Certamente já estão ajoelhados, porque todas as vezes que se prega sobre a cruz, é por isso que está em falta nos púlpitos. É por isso que os pregadores estão ausentes nesse tema. É porque quando se fala da cruz, se fala da derrota do inferno, se fala da derrota do diabo. Mostra, traz à memória dele algo que deixou ele chocado. Aleluia. Há um trauma que Satanás tem, e toda vez que ele escuta essa história, o trauma volta. Ele se lembra que foi derrotado. Ele se lembra, aleluia, que Cristo venceu. Ah, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Antes de subir ao Pai, ele foi cumprir a promessa de Gênesis 3. Oh, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Oh, irmãos, só no céu a gente vai pedir: Senhor, bota aquele filme, aleluia, para a gente ver aquele encontro, aleluia. Mas Colossenses diz que na cruz ele despojou o diabo. Ele já venceu na cruz, só faltava ele esmagar.
Ele já tinha tomado a chave, já tinha tomado tudo, todo o poder já tinha sido dado a ele. Só faltava ele esmagar. Mas ele não fez isso. Oh, aleluia. Diabo com a cabeça assim no chão, Senhor com o pé levantado. Aleluia. Oh, glória. Os demônios fechando os olhos assim para ver, sabendo que os próximos iam ser eles. Aleluia. Mas o Senhor só levanta o pé e volta. Aleluia. E diz: não, agora não. Está nascendo uma igreja. Oh, aleluia. Quem já leu o versículo vai entender, mas quem não leu, eu vou ler. Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Ele vai querer fazer isso de mão dada com a noiva dele. Ele vai querer fazer isso comigo. Ele vai querer fazer isso contigo, crente. Levanta a tua mão e adora, porque a vitória dele só tinha prazer conosco junto. E ele bate. Em breve, em breve, em breve, em breve. Se você não der glória, eu vou ficar dizendo que vai ser em breve, até meia-noite. Em breve, em breve, em breve.